Vocês devem ter visto aí que eles anunciaram a luta de Jamal Hill contra o Khalil Rountree. Vai ser no mesmo card do Conor McGregor contra o Michael Chandler na International Fight Week. E o Jamal Hill soltou um vídeo no canal dele lá, dizendo que ele tá bem, ele tá 100% e que não sofreu dano nenhum na luta com o Poatan. Tá falando sério? Eu realmente não falei sobre a luta desde que aconteceu. Luta do UFC 300 contra Alex. Meus pensamentos sobre a luta eram como eu me sentia na luta. Me senti bem na luta. Senti que na luta eu estava fazendo coisas boas. Estava me movendo. Senti que controlei a distância. Estava controlando a posição. Estava controlando todas as coisas, trabalhando através do meu plano de jogo. Teve a luta e muitas pessoas... Eu vi algumas controvérsias. Pessoas falando sobre a paralisação e coisas assim com Herb. Depois de eu ter chutado Alex no quadril e parecia um golpe baixo. E eu só vou dizer, para se proteger o tempo todo. Apenas se proteja o tempo todo. Preste atenção e mantenha o foco o tempo todo. Mesmo através de qualquer coisa, mesmo através de comandos e estratégias nisso, eu não levei nenhum dano. A maior parte da queda foi dele, foi eu caindo. Lembro de tudo. Lembro de olhar para cima, ver as pernas dele. Lembro dele entrando, tentando bloquear, tentando alcançar para o subgancho. Ele consegue acertar alguns golpes e meio que jogar meu equilíbrio para o outro lado, mas eu permaneci consciente o tempo todo e por grande parte. Então eu vou encarar isso. Vamos seguir em frente. Eu vou descontar isso no próximo. Khalil Rountree. Bom, vocês viram aí o que ele tá falando. Tá assim, claramente em outro planeta, né? A análise, a leitura dele da luta. A única coisa que ele falou que faz sentido é o protect yourself at all times, né? Que ele falou, ó, eu tinha que estar me defendendo ali o tempo todo. Ele meio que, tipo, tirou um pouco daquela história de que ele se distraiu quando o Herb Dean veio parar. Tem fotos e mais fotos, né? Ele solta um direto de esquerda junto com o cruzado do Poatan, praticamente. Segundos antes, na verdade, né? Então, essa conversa, essa história vai por ralo abaixo. Mas agora... tá chamando a atenção algumas coisas, assim, né? O fato da cabeça desse cara não achar que ele sofreu dano algum numa hora que ele foi claramente nocauteado, ele não caiu nocauteado, de repente ele caiu apagado e a hora que cai ele acorda, né? Mas dá pra ver o olho dele virando, a cara dele. Tem uma foto clássica, eu até postei no Instagram outro dia. Você olha, ele tá olhando pra cima, assim, com uma cara meio de pânico, assim, tipo, porque ele sabe que vai vir uma chuva de soco ali, né? E a outra coisa foi ele falar que ele chutou o quadril do Poatan e que o golpe não foi baixo. O que também a gente consegue ver claramente que foi baixo e tá tudo bem. Mas ficou uma situação meio estranha esse cara falando uma coisa assim, porque primeiro que se ele tá falando que ele não tomou dano nenhum, isso é obviamente... falso da parte dele. Ele pode achar que não, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O cara sofreu um nocaute ali, sofreu uma porrada, e ele vai voltar menos de 2 meses pra outra luta, em que em qualquer outro cenário eu conseguiria dizer que ele era o favorito, mas eu não tô sentindo muita firmeza não. Eu venho falando faz tempo aqui no canal que ele foi lutar com o Poatan no UFC 300 e ele não tava 100% recuperado. E eu acho que ele ainda não tá 100% recuperado e tá contando que vai estar, de repente, no final de junho, quando ele for fazer essa luta contra o Khalil Rountree. Mas a gente não sabe com certeza. Uma coisa que a gente sabe com certeza é ele não vai ter tempo de recuperar a cabeça do nocaute que ele levou na luta do Poatan. E isso daí já é um problemão. Esses caras, eu não sei quanto tempo a comissão atlética vai acabar dando de suspensão pra ele. Eu não sei nem se já foi anunciado. Eu procurei um pouquinho antes de gravar esse vídeo aqui, alguma coisa. Porque normalmente depois das lutas, depois dos eventos, a gente vê a lista de atletas e quanto tempo de suspensão eles levam. Normalmente, quando o cara é nocauteado, ele tem alguns meses de suspensão. É difícil 30 dias, 60 dias. Às vezes você vê cara ganhando aí sem ter levado dano nenhum. O cara com mais de 1 mês, 2 aí de suspensão. Então... isso é uma coisa que fica no ar. Agora, como que é voltar tão rápido assim pra uma luta super high profile, que nem essa que ele vai fazer contra o Khalil Rountree, e que tem muita coisa em jogo, tem o status do cara. E ele tá contando que nem eu falei antes, né? Num outro cenário, numa outra situação, o Jamal Hill é um lutador, eu acho que mais completo que o Rountree, e ele
Até o próprio cartel dele, né, tem mais respeito do que o Khalil Rountree. O Khalil Rountree tá vindo de 5 vitórias. Acho que o cara de maior nome que o Khalil Rountree venceu foi a última luta dele, que ele nocaute atropelou o Anthony Smith, tirou pra nada. Mas ele contra um Jamal Hill 100% não é essa mesma história. Mas agora eu já achava que o Jamal Hill não tava 100% pra essa luta contra o Poatan. Eu não acho que ele vai estar 100% recuperado para essa luta no final de junho. E quando eu falo 100% recuperado, eu tô falando da lesão na perna, e eu não tô dizendo, de novo, que ele vai entrar lá mancando, porque muita gente gosta de distorcer o que a gente tá falando aqui e tentar falar assim, tá falando bobagem. Eu tô dizendo o que impacta. Impacta ele na hora da luta? Absolutamente não. Lógico que não, vocês viram na luta com o Poatan, ele chutou, ele levou chute e tal. Mas o que impacta é o treino. Ele não vai treinar do jeito que ele treinaria se ele tivesse 100%. É só isso. E isso é uma grande diferença. Enquanto um cara tá voando no treino, fazendo tudo que dá pra fazer pra melhorar, pra subir de nível, esse cara tá treinando do jeito que dá, evitando agravar uma lesão existente na perna. Mesmo que seja, sei lá, que tenha 10% da lesão que ele tinha na perna, aí não é 10%. E se ele continuar forçando, vai subindo para 15, vai subindo para 20. Então, é uma coisa seguinte, ele treina poupando aquela perna para não aumentar a lesão ou para não agravar a lesão. E isso já deixa ele para trás numa corrida ali. Era o que eu tinha falado na luta com o Poatan. Falei, fale o que quiser, eu não acredito que esse cara tá 100%. E isso no nível de luta que esse cara tá indo competir contra o cara, o nível do cara que ele tá indo competir, vai fazer muita diferença, porque o Poatan tava voando no treino. A gente acabou descobrindo até que o Poatan quebrou o dedo na última semana de sparring, quebrou o dedinho do pé direito e lutou com o pé quebrado, com o dedinho quebrado. Mas vocês viram que não fez diferença. Se ele evitou ou não, a gente não vai saber, né? Mas pro Jamal Hill não treinar 100% vai fazer diferença, porque ele já fez um camp que ele não tava 100%, ele tá indo para um segundo camp sem estar 100% e vindo de um nocaute. E voltando rápido, menos de 2 meses. Isso é um problemão, é um red flag absurdo, e a gente pode ver ali o declínio do Jamal Hill. Eu vou cantar a bola aqui, que de repente a gente nunca mais vê o Jamal Hill voltar a competir no nível que ele vinha competindo antes da luta com o Poatan. Porque era um cara que estava com uma promessa, campeão, ganhou do Glover, já falei o que eu acho dessa luta, não vou ficar repetindo as mesmas coisas sempre aqui, mas ganhou do Glover, perfeitão. E era um cara que tava em total ascensão. Aí ele se machuca, pega uma luta por causa de dinheiro, porque é o UFC 300, não dá. Cara, qualquer um na situação do Jamal Hill ia fazer a mesma decisão, né? O cara chega, o UFC chega e te oferece um caminhão de dinheiro no UFC 300, um dos maiores da história, provavelmente o melhor card da história do UFC até hoje. Como que você fala não pra um negócio desse? Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar lá, todo mundo, e ainda mais ser a luta principal. Porra, por que não? E a chance de ganhar todo mundo tem, ele tem a chance de entrar uma mão ali. Naquela mesma hora que o Poatan acerta o cruzado nele, olha o direto que esse cara jogou no Poatan. Se pega o Poatan, pode balançar o Poatan, a gente não sabe, entendeu? É tudo uma questão de centímetros ali, né? Aquela história, se você faz um zig e tinha que ter feito um zag, a luta acaba, isso é 100% real. Agora resta saber o que vai acontecer nessa luta com o Khalil Rountree, porque agora a gente tá falando de 2 lutadores com um perfil completamente diferente. O Khalil Rountree vindo numa ascensão absurda, 5 vitórias, espancou o Anthony Smith na última luta. Anthony Smith que tá indo pra ser espancado de novo agora no UFC Rio, né, pelo Petrino, certeza que vai dar o mesmo resultado. E pegar um Jamal Hill vindo de uma lesão, uma derrota, um nocaute, e vai pegar uma luta muito cedo, eu achei. Ele devia ter se recuperado mais, dá tempo pra recuperar a perna 100% e dá tempo para recuperar a cabeça 100%. O fato dele estar dizendo que ele não sofreu dano nenhum já é o maior dano que esse cara pode ter sofrido, porque ele não conseguia admitir que ele foi nocauteado, ou ele não viu a luta, ou ele não lembra o que aconteceu. As duas coisas estão erradas. Me fala aí o que você acha disso, o que você acha desse retorno rápido do Jamal Hill, o que você acha do que eu falei, você acha que ele tá recuperado, você acha que ele não tá recuperado?
Quem você acha que ganha? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, ajuda demais a gente. Estou pedindo para vocês para ajudar a tirar o canal desse Shadow Ban aí. E se você gostou do conteúdo e não é inscrito ainda, se inscreve, fica legal, ativa o sininho aí. Quando a gente postar vídeo, você fica sabendo. A gente tem podcast na segunda, podcast de jiu-jitsu na terça. E eu vou tentar soltar esses vídeos aqui uma vez por dia. E a gente tá junto, beleza? Obrigado, até o próximo. Valeu.